Olá, meus amados do Facebook e também do YouTube, porque hoje nós estamos juntos e misturados, que a minha internet foi consertada, né? Então hoje nós estamos ao vivo via Facebook e no vídeo via YouTube. Então sejam bem-vindos, meus amados e minhas amadas, nessa sala espiritual, onde a Igreja de Cristo se reúne. Porque a Igreja de Cristo, ela não está limitada a quatro paredes e um teto estendido por cima. Não, a Igreja de Cristo é onde estiver pessoas reunidas nesta palavra, é a Igreja de Cristo. Então eu aqui sou um ponto, você daí é outro ponto. E junto nós vamos se espalhando. Basta que você compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, dê um like nesse vídeo, para que tanto o YouTube, tanto o Facebook entenda que esse vídeo ele precisa chegar aos ouvidos, ao conhecimento de outras pessoas, necessitadas de ouvir uma palavra fiel e verdadeira, como eu andava carente desta palavra, e talvez você ainda anda carente desta palavra. Aonde você vai, só tem braganha, em nome de Cristo, em nome de Jesus. Então, meus amados, chegou o momento de nós participar de uma palavra pura, uma palavra que nos faz crescer, uma palavra que nos traz a presença de Deus a nós, né? É esta palavra que vai ser pregada agora. Meus amados, e antes de eu falar o nome do tema da nossa pregação, eu já queria fazer uma pergunta. Jesus é o nosso advogado? Sim ou não? Bem que eu queria vocês aqui presentes e ver todo mundo se levantando, aquelas pessoas levantando a mão, aquelas pessoas que diz não, Jesus é o meu advogado, e aquelas pessoas levantando a mão dizendo não, Jesus não é o meu advogado. Então, meus amados, já peço que vocês me perdoem, me desculpe esse barulho de uma moto que tem aqui na rua, é que chega essa época, solta todas as pessoas que estão presas e acontece isso. Então, meus amados, Jesus é o seu advogado? Após o tema do nosso estudo de hoje é Jesus não é meu advogado. Jesus não é o meu advogado. Vocês sabem, se tiver algum crente evangélico vendo essa pregação, esse tema, com certeza já vai correndo da sala, porque ela sempre afirma, Jesus é o meu advogado. Mas não basta a pessoa dizer Jesus é o meu advogado ou dizer que Jesus não é o meu advogado. Nós temos que comprovar aqui na palavra se ele é ou não é o meu advogado. Advogado, agora eu falei no singular, agora eu vou falar no plural. Jesus não é advogado da igreja dele. Amém? E nós vamos tirar limpo isso. Quando eu falo, eu vou mostrar na palavra que não é. Então, para conhecer esta palavra maravilhosa, vou pedir para você acompanhar junto comigo, abrir a sua Bíblia e a sua mente, para que todos chegamos no mesmo propósito, no mesmo entendimento. Amém? Abra a sua Bíblia em 1 de João. Para nós começar a nossa homilia. E eu nem quero me demorar muito hoje. 1 de João, capítulo 2, versículo 1. O que é que diz aqui? Filhinhos meus, né? Era assim que João costumava falar com o seu povo, com seus seguidores. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai,
Jesus Cristo, o justo. Olha aí. E aí? E aí, pregador? Você não diz que Jesus não é o nosso advogado? Meus amados, eu tenho sempre falado para vocês, eu acho que quase em todos os nossos vídeos, né, nossas pregações, os nossos temas, Jesus de Nazaré foi quem deu essa missão para João, para Tiago e para Pedro. Então, meus amados, se nós pregamos Mateus, se nós pregamos Pedro, nós vamos ter Jesus de Nazaré. Se nós pregamos João, nós vamos ter pecado. Se nós pregamos Tiago, nós vamos ter obra. Mas esses três não foram escolhidos, chamados para pregar graça. Eles foram separados, escolhidos, chamados, enviados, como você queira falar. Se eles foram escolhidos, se eles foram chamados, se eles foram enviados. Eu digo que eles foram enviados para pregar lei ao seu povo, aos judeus. Então, Pedro, Tiago e João, eles foram chamados para levar um evangelho, continuar pregando o mesmo evangelho que Moisés pregava. Evangelho de condenação, evangelho de escuridão, evangelho que se um olho pecar, for o outro. Era esse evangelho que João, Tiago e Pedro receberam para pregar ao seu povo que já tinha sido condenado, lhes faltava a sentença. Então o povo judeu, eles precisavam do advogado. Então João está falando com quem aqui? João é um judeu que recebeu lei para pregar e continuar pregando a lei de Moisés. O evangelho, Pedro, Tiago e João, eles receberam um evangelho de circuncisão. O evangelho da circuncisão. Então, na circuncisão, eles precisavam de um advogado, porque na circuncisão, o evangelho da circuncisão era um evangelho de condenação. Então, para quem iam ser condenados, como eles tinham certeza disso, só estavam esperando o dia. Então, eles precisavam de um advogado. Eles precisavam. Então, meus amados, aí o que fez os pastores, começando de Constantino, pois a igreja, condenou a igreja, os pastores, o Constantino, e os pastores evangélicos condenaram a igreja e diz para ela: você precisa de um advogado. Mas como que eu vou, meus amados, como que eu posso precisar de um advogado se eu não tenho condenação sobre mim? Como que pode precisar? Para que eu vou precisar contratar um advogado se eu já estou justificado? Não tenho condenação contra a minha vida. Que advogado preciso contratar eu? Nenhum. Mas foi exatamente isso o que fizeram com a igreja de Cristo. Porque pregaram essa palavra de um pregador que pregava lei, pregava condenação, pregava juízo. E trouxeram para dentro de uma igreja que já tinha recebido a sua absolvição. Então, para a igreja de Cristo não há condenação, porque ela já foi absorvida. Então, se a igreja de Cristo ela já foi absorvida, por que ela precisa de um advogado? Que advogado? Para que advogado? Para a igreja que está sem culpa.
Você vê, meus amados, você começa a ver a grandeza da cratera que fizeram dentro da cabeça dos crentes e também dos católicos, né? Porque Constantino, ele nunca deixou de ser católico. Ele fez a sua rebelião, mas continuou sendo católico. Continua sendo católico. Infelizmente, pegaram essa brecha de Constantino e fizeram um tal de igreja evangélica, um sistema evangélico. Até porque eu já falei em outros vídeos que Jesus de Nazaré não era religioso. Que religião pertencia a Jesus de Nazaré? Nenhuma. E por que se criaram religião, sendo que o dono da igreja não tinha religião? Meus amados, até quando que a igreja de Cristo vai entender que ser cristão não é ser um religioso? Até quando? Eu pergunto, até quando? Já estamos em 2023, acabou 2023. Então, 2000 anos, 22, acho que é 22 gerações se passou. E a igreja, precisando de advogado, do 21 ou 22 gerações, tem que fazer a conta, a geração tem 70 anos. Nós estamos em 2023. Então, há quase 2000 anos, a igreja ela foi inocentada, a igreja ela foi justificada, e até hoje se prega juízo para a igreja, dizendo que ela vai ser julgada. Meus amados, isso não pode continuar desse jeito, meus amados. Vocês têm que se libertar, a igreja tem que se libertar dessas algemas que não podia estar no pulso, mas está no pulso, está na mente. A igreja na mão desses cães gulosos, buscando tomar o dinheiro da igreja, a qualquer preço. Isso são cães gulosos, não são pastor, porque o pastor da igreja de Cristo é Cristo, não é homem. Eu não sou pastor de ninguém. Eu estou aqui lendo a verdade para vocês. Então, meus amados, é isso que eu tenho procurado tanto levar o entendimento às pessoas, que a igreja ela já foi inocentada. A igreja de Cristo, se a igreja ela é de Cristo, se eu falar bem o português bem claro, se a igreja é de Cristo, ela foi inocentada. Ela não vai passar por julgamento, porque que julgamento vai ter uma pessoa que já foi inocentada? Nenhum. Mas se a igreja diz que ela vai passar por julgamento, então essa igreja não é de Cristo. Não é de Cristo. É de homens. Pode até ser uma igreja, mas não de Cristo. Igreja de homens. Homens não podem ter igreja, porque homens não deu a sua vida pela igreja, pelas ovelhas, né, que vamos voltar à linguagem de 2000 anos atrás. Nenhum homem deu a sua vida por elas. E por que homens têm igreja? Aqui na minha igreja a doutrina é rígida, mas é na tua igreja. Nós estamos pregando aqui a igreja de Cristo. Nós estamos falando de Cristo e da igreja dele. E na igreja de Cristo não tem essas doutrinas rígidas. Porque a igreja de Cristo, ela já foi absolvida, ela foi inocentada. Ela foi justificada. Então, o que mais vai passar uma igreja dessa, uma igreja que já foi justificada, inocentada,
Que juízo, que advogado precisa ser? Meus amados, me ajuda aí. Me ajuda aí. Que advogado precisa uma pessoa que já foi inocentada? Que advogado precisa? Quem é que precisa de advogado? Aquelas pessoas que estão sendo levadas ao tribunal. Essas precisam do advogado. Era o que João estava pregando aqui. João recebeu lei para pegar os judeus, recebeu juízo. Vocês vão, Pedro, Tiago e João, receberam ordem para pregar juízo para o povo judeu. E receberam a ordem, ainda receberam a ordem, olha, vocês não vão para o lado dos gentios, vocês não vão se meter com gentios, vocês vão, estou mandando vocês ir de encontro aos judeus, aos seus contemporâneos, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não era ovelha do Brasil, de Portugal, da China, não. Eram as ovelhas da casa de Israel. Para essas ovelhas, Jesus mandou pregar o quê? Vingança, juízo. Vocês se preparem, vocês procuram o advogado, porque o juízo vem. Mas para Paulo, o Cristo ressuscitado ordenou, olha, você vai para os gentios e fala para os gentios que eles já foram justificados, eles já foram inocentados. Essa foi o evangelho que Paulo recebeu, o evangelho para pregar a igreja de Cristo, que ele já tinha sido justificado, inocentado. Meus amados, como é que a igreja segue um evangelho de condenação, um evangelho que não foi escrito para ela, para a igreja. Foi escrito para um povo, direcionado a um povo. Que povo que era esse? O povo judeu. Então, meus amados, para nós continuar, é isso aqui, que Jesus não é o nosso advogado. Abra a sua Bíblia em Gálatas. Gálatas capítulo 2, versículo 9. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregar evangelho que vá além daquele que recebemos, seja anátema. A palavra anátema quer dizer condenado, condenação, condene. Então, o que é que a igreja tem que falar para esses homens que vêm com o evangelho de Moisés, que era o evangelho de condenação e morte, que vem pregar para você? O que é que você tem que falar para eles? Você está amaldiçoado. Você é um amaldiçoado. Porque a igreja de Cristo não recebe este evangelho e deixa ele falando só. É isso que você tem que fazer. Deixar ele falando só. Vamos repetir novamente. Assim como já dissemos, e agora repito: se alguém vos pregar evangelho que vá além daquele que recebeste, seja amaldiçoado. Que esse cara seja amaldiçoado. É isso que o evangelho de Cristo nos respalda. Aí muitos, os crentes que não aceitam, né? Porque não aceita o evangelho de Cristo, ele diz, não, ele fala assim, ele vai morrer, porque os que falaram mal de Deus morreram. Então tá aí, ó. Eu estou falando
com respaldo ao Evangelho de Cristo, um Evangelho da graça de Cristo, um Evangelho que me justifica o que eu falo. É desse Evangelho que eu estou pregando, que eu estou me justificando. Qual é a condenação que vem sobre mim se eu estou espaldado no Evangelho, nesta palavra? Qual é a condenação? Bem, e para continuar ainda, abra sua Bíblia em Mateus. Mateus, capítulo 10, versículos 5 e 6. Versículo 5. A estes quem? A estes 12. Você vê que Paulo não estava aqui. Não está nesse meio. Paulo não está aqui. A estes 12 enviou Jesus. Mesmo, volto a repetir, mesmo que ele já tinha morrido, mas ele ressuscita no seu corpo. Então, é Jesus de Nazaré. Ao contrário de Paulo, Paulo não viu Jesus de Nazaré. Paulo viu uma luz inacessante. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhe as seguintes instruções: não tomeis rumos aos gentios. Então, meus amados, João, lá no capítulo 2 de João, Tiago e Pedro, eles não tinham uma mensagem para nós que éramos gentios, ou para os gentios daquela época, né? Eles não receberam, João, Tiago e Pedro, não receberam o evangelho da graça. Eles receberam o evangelho da maldição, da condenação. Então eles precisavam de advogado. Eles precisavam de advogado. A igreja não. A igreja de Cristo não precisa de advogado. Porque ela já está justificada. Instruções: não tomeis rumos aos gentios. Porque se Pedro, se Tiago e João fosse para rumos aos gentios, eles iam dizer que eles precisavam de advogado. E eles não precisavam de advogado. Porque eles já tinham sido absolvidos da condenação deles. Então, os gentios já não precisavam mais de advogado. Então, Pedro, Tiago e João não podiam ir para o caminho dos gentios. E por que leva a igreja, os pastores, nos dias de hoje, leva a igreja para rumos aos judeus, fazendo a igreja praticar as mesmas coisas que os judeus, sendo que a igreja não podia receber mensagem desses apóstolos, de Pedro, de Tiago e de João. O apóstolo da igreja de Cristo era Paulo. Era, não é mais. Não é mais porque ele morreu. O apóstolo da igreja de Cristo é Cristo. Não é homens, é Cristo. Rumo aos gentios. Nem entreis na cidade de Samaritano. Samaritano era gentios também. Samaritano também era gentios. E qual foi a ordem que Pedro, que Tiago e João recebeu? Não vai para o caminho dos gentios. Não vai para o caminho dos samaritanos. Vocês vão para o caminho de quem? Dos judeus. Vão pregar
vão pregar, como é que chama? Justiça para eles, né? Vocês vão pregar juízo para eles. Então eles se preparem. Eles, judeus, contratam advogado que eles vão precisar. Mas se eu vou contratar um advogado, vou jogar meu dinheiro fora. Porque eu já estou justificado, eu vou chegar na presença do juiz, que nesse caso é Cristo, que foi quem me justificou. Aí eu chego na presença dele, o pastor vai, a tua igreja que eu pastoreei lá na terra, está aqui. Aí Cristo olha para mim e diz, mas esse aqui não é o Edival, aquele que eu justifiquei com meu sangue. Não, esse aí já está justificado, esse aí já está lavado, esse aí já está santificado. Esse aí não precisa de advogado, esse aí já foi justificado. Paramos aonde? Mateus 5, né? 5, 6, 10, 5, 6. As instruções aos gentios: nem entreis em cidade samaritana. Versículo 6. Mas de preferência procurais as ovelhas perdidas da casa de Israel. As ovelhas perdidas da casa de Israel. Esse povo foi direcionado, Pedro, Tiago e João, esses apóstolos foram direcionados a eles. As ovelhas perdidas já estão perdidas, vão lá, vão confirmar que eles já estão perdidos, vão confirmar que eles já estão condenados, vão confirmar para eles que a sentença está vindo aí, a sentença está batendo as portas deles, que eles contratam advogados. Então os judeus tinham necessidade do advogado, a igreja de Cristo não. A igreja de Cristo não precisa de advogado. Procurar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, meus amados, a palavra está bem clara, que esses enganadores, esses cães com nome de pastor e um curral com uma placa de igreja, está levando a igreja para o lado errado. Fizeram uma catreia na cabeça, na mente dos crentes, que não tem remédio que o cure. Quando a gente traz uma palavra sadia para os crentes, eles dizem que não aceita, não aceita, isso é do diabo. Porque de tão grande é a cratera que foi feita na mente dos crentes. É desta maneira. E para continuar, abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículos 17 ao 21. Versículo 17. Tendo eu voltado para Jerusalém, Paulo, né? Nós estamos falando aqui de Paulo, aquele que foi enviado aos gentios, mas Paulo se achou na vontade, né, no desejo de voltar a Jerusalém, a terra dele, a cidade dele, né, ao povo dele. Paulo se achou nessa vontade, nesse desejo, e está explicando aqui. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava, então Paulo andava pregando o evangelho de Cristo aos gentios, mas veio fazer uma visita onde? Em Jerusalém, no meio dos condenados, no meio daqueles que estavam necessitados de um advogado. E ele veio.
E quando orava, né? E quando orava no templo, então Paulo veio de fora, veio que estava pregando aos gentios, veio para Jerusalém, foi visitar o templo onde ele ia sempre de costume, né? Foi lá para o templo, né? No templo, e sobreveio-me um êxtase. Então o Espírito veio. Na hora que Paulo estava orando, o Espírito veio a ele e disse a seguinte mensagem: e vi aquele que falava comigo, apressa-te. Olha só, o Espírito falando com Paulo: olha, tu está no meio dos condenados, tu apressa, tu sai daqui, porque aqui não vão receber as tuas mensagens, as mensagens que você recebeu de mim para os gentios. Se você vai pregar aqui, eles não vão receber, eles vão procurar te matar. Então se apresse, saia daqui. Foi a mensagem que Paulo recebeu. Apressa-te e sai logo de Jerusalém, sai logo, se apressa, eles não vão te receber aqui, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito, não receberão o meu evangelho a meu respeito, o evangelho de Cristo. E Jerusalém não ia receber. Apressa, sai daqui de Jerusalém. O que é que tu veio buscar aqui em Jerusalém, Paulo? Se apressa, sai daqui. Versículo 19. Eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que cria em ti. 20. Quando se derramava o sangue de Estevão, eu testemunha, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas o Espírito disse: não importa. Isso que tu era uma coisa, e o que tu és hoje é outra. Saia daqui. Se tu queres viver, tu sai daqui. 21, versículo 21. Versículo 21. Mas ele me disse, o Espírito Santo disse para Paulo, mas ele me disse: vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Aos gentios. Então a mensagem que Paulo tinha, Jerusalém não ia receber. Quem ia receber a mensagem que Paulo tinha? Aos gentios. E é o mesmo e a mesma coisa nós vemos hoje. Quando a gente traz uma palavra dessa mostrando a igreja para quem era a condenação, para quem era o juízo, que já aconteceu também, não é que vai acontecer, já aconteceu. A igreja diz: eu não recebo. Por quê? A mente do sistema religioso está destruída. Então eles não têm o mínimo de raciocínio para ler e para entender e compreender o que é o Evangelho de Cristo, o que é a Igreja de Cristo. Aí fica na mão desses cães gulosos, dizendo que eles vão ser condenados. E se não tiver dentro de uma chamada igreja, vão para o inferno. Esse é o tipo de evangelho que se prega dentro das chamadas igrejas. Um evangelho de condenação, um evangelho que não é da igreja, nunca foi da igreja. Um evangelho, uma palavra que foi para os judeus.
e uma palavra que já foi cumprida. E para nós continuar nisso aqui, volta a sua Bíblia, volta em livro de Gálatas, lemos Gálatas 2, abra a sua Bíblia no livro de Gálatas 1. Gálatas capítulo 1, versículo do 6 ao 9. Versículo 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Que outro evangelho? Graça de Cristo não tinha outro evangelho. O outro evangelho era o evangelho de condenação que foi dado para os judeus. Então a igreja não tinha outro evangelho. Paulo, que nesse caso aqui, Paulo retornou aos Gálatas, Paulo passou pelos Gálatas, pregou o evangelho de Cristo, que no caso eles nunca tinham nem ouvido falar, né? Eles receberam o evangelho de Cristo, mas enquanto Paulo foi pregar em outras cidades e voltou aos Gálatas, ele já estava em outro evangelho. Que evangelho? Evangelho da condenação. Evangelho que Pedro, que Tiago, que João pregava. Evangelho da condenação. Não era evangelho de Cristo, porque o evangelho de Cristo só tem um. Só, não há outro. Para outro evangelho, versículo 7. Versículo 7. O qual não é outro. É lógico que não tem outro evangelho. De Cristo não tem outro, só tem um. Senão que há alguns. Se há que alguns que vos perturba. Olha como Paulo estava enquadrando aqueles que pregavam outro evangelho. Qual era o outro evangelho? Evangelho da circuncisão, evangelho de condenação, evangelho de morte. Era o outro evangelho que o povo dos Gálatas, com a ausência de Paulo, já estava recebendo outro evangelho. Então foi uns perturbadores, e é o que nós vimos hoje. Nós vimos hoje uma igreja perturbada. Hoje com esses olhos iluminados que Deus me deu, com esse ouvido iluminado que Deus me deu, hoje eu conheço um crente só de olhar na cara dele. Porque ele tem assim um ar de perturbado. A gente conhece o crente. Quem é cristão conhece o crente desta maneira. O qual não é outro senão que alguns que vos perturba e querem perverter o evangelho de Cristo. Era assim que estava acontecendo há 2000 anos atrás, e é assim que nós vemos hoje, nos dias de hoje, 2000 anos depois, o povo, pastores pervertendo o evangelho de Cristo, vendendo a palavra, negociando a palavra. E isso eles não importa, para eles não importa. O que importa é que eles cresçam. Aí eles ainda têm a cara de pau de falar que são imitadores de Jesus. Eles são imitadores de Jesus. Aí quando você olha para a história de Jesus, nós vemos um homem que andou no jumento e eles andando em carros importados. Quando nós olhamos para a história de Jesus, nós vimos um homem que era rico e se fez pobre para estar no meio do povo. E hoje, um povo que era pobre e ficou rico, negociando a palavra de Deus, fazendo da palavra negócio para enriquecerem. É isso que nós vimos. E está aí uma igreja perturbada.
debaixo da mão desses cães que deixam a igreja perturbada, ponhando medo na igreja, dizendo que ela vai ser julgada, ela vai passar por julgamento, sendo que a igreja nunca passou e nem vai passar, ela foi inocentada direto. E os pastores perturbando a igreja. Por isso que eu mesmo conheço um crente só olhar na cara dele ou dela, né? Quando vejo a cara de uma pessoa perturbada. Perverteu o Evangelho de Cristo, versículo 8. Vamos ler até o 9, versículo 8. Mas ainda que nós, olha, o Paulo e seu povo, Paulo está colocando ele e todo o povo dele, né? Ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do inferno, é isso que está escrito na Bíblia, na sua Bíblia, que o anjo veio do inferno para que Paulo condene ele? Não, mas Paulo está afirmando, olha, ainda que venha um anjo do céu, como o outro evangelho prega, diz que viu anjo, né? Você vê o tamanho da perturbação que se tem dentro dessas igrejas. Anjo, a pessoa que vê anjo, essa pessoa está perturbada, porque nesse ministério de Cristo não tem anjo, é Ele mesmo que ministra. Ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja amaldiçoado. A palavra anátema quer dizer maldição, seja amaldiçoado. Amaldiçoe esse pastor que vem com outro evangelho além do meu, além de Cristo, do evangelho de Cristo, amaldiçoe ele. Com o evangelho dele e tudo. Versículo 9. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos pregar evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema, seja amaldiçoado. Abra sua Bíblia em Filipenses. Eita, Filipe. Filipenses, aqui eu nunca achei. Filipenses capítulo 2, versículos 15. Versículo 15. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto de Deus vos, porém também isso Deus vos esclarecerá. Todavia andamos de acordo com o que já alcançamos, já há 2000 anos atrás, já alcançamos. Mas o que é que se prega dentro das igrejas? Você tem que fazer campanha, você tem que fazer sacrifício, para que você alcance a sua salvação. Você tem que se batizar nas águas, você tem que comer pão, beber que suco. E aqui o Evangelho de Cristo dizendo, olha, vocês já alcançaram todas as promessas que Deus tinha para vocês, vocês já alcançaram. Amém, meus amados? Romanos, capítulo 3, versículo do 21 ao 26. 21. Mas agora, sem a lei,
sem a lei. Não é com a lei. A igreja não tem lei. Por que pregam lei para a igreja? Para condenar a igreja. Mas agora, sem lei, sem condenação, sem julgamento. Se não tem lei para julgar, como que vai ser julgado, meus amados? Se não tem lei que julgue. Agora, sem lei, se manifestou ou vai manifestar? Se manifestou há 2000 anos atrás. Se manifestou a justiça. Manifestou ou não manifestou? Manifestou. A justiça de Deus. Testemunhada. Alguém testemunhou isso. Quer dizer que isso aqui não foi feito debaixo dos panos. Foi testemunhada. A justiça de Deus aconteceu, né, se manifestou e foi testemunhada. Não foi debaixo dos panos. Não foi numa vigília de madrugada, que nem eles fazem. Pela lei e pelos profetas. Foi testemunhada pela lei e pelos profetas. E eu já peguei quem foi essas duas testemunhas. Tem vídeo meu aí no YouTube explicando quem foi essas duas testemunhas que testemunhou. Ó, testemunhou, a palavra está aqui, testemunhada já foi. Não é que vai ser testemunha ainda. Já testemunhou. Pela lei e pelos profetas. 22. Justiça de Deus. Mediante o quê? A fé ou a lei? Mediante a fé. E como se prega a lei? Mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que crêem. Sobre todos os que crêem. Então, os que crêem que a justiça de Deus foi manifestada, esses são justificados. Porque não há distinção. Não há distinção. Então, não é, Deus não faz, como eles pregam, eles dentro da chamada do sistema evangélico, eles pregam que Deus não faz distinção. Não é que Deus faz distinção, é eles que se faz distinção. Porque se eles pregam lei, eles estão fazendo distinção. Porque na graça não tem lei, e a graça foi dada a todos. 23. Pois todos pecaram e carece da glória de Deus. Da glória de Deus. Vamos ler até o... acho que já passei. Era para ter lido até o 21. Não, estou outra coisa aqui. Nós estamos em Romanos, né? Vamos ler até o 26. 24. Sendo justificados gratuitamente. Não foi por dízimo, não foi por sacrifício, não foi por nada. Foi por quê? Gratuitamente. Mas o que se prega dentro do sistema aí, não, quanto mais sacrifício, melhor. Gratuitamente, por causa da graça. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus. 25. A quem Deus propôs no seu sangue. Deus propôs no seu sangue. O sangue foi derramado. Que justificação mais? Eu vou precisar que advogado mais, porque o sangue já foi derramado. Meus amados, propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça por ter Deus na sua tolerância deixado impunes. Deus deixou impune e os pastores querem punir a igreja. Não. Se você não der o dízimo, Deus vai te mandar para o inferno.
impunes os pecados anteriormente cometidos. 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. Romanos escrito. Esse livro de Romanos foi escrito no ano 56. E no tempo daquele tempo presente, no ano 56, aqui está dizendo que eles já foram o quê? Justificados, recebida a justificação. Né? Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, é presente hoje ou no tempo lá em 56? Lá no ano 56. No tempo presente para ele mesmo ser justo e o justificador. Ele mesmo. Daquele que tem fé em Jesus. Vamos ler o 27? Vamos não, até o 26, né? Até o 26. Daquele que tem fé em Jesus. Abra sua Bíblia para nós não demorar muito. Nós temos 4 passagens aqui. Abra sua Bíblia em Colossenses. Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14. Versículo 13. E a vós outros que estavas mortos pelas vossas transgressões. Quem eram esses transgressores aqui? Eram os judeus. Os judeus que não cumpriram a lei de Moisés. Então, ele era os transgressores, pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando alguns pecados. É assim, é isso que está escrito na sua Bíblia, ou isso está escrito na Bíblia dos crentes. Porque se ele não perdoou todos os nossos delitos, que na sua Bíblia pode estar pecado, né? Dependendo da tradução da sua Bíblia. Então, se ele não perdoou todos, então ele é um mentiroso. Aqui, ó. Se não foi todos, se prega um pecado dentro da igreja, porque ele não perdoou todos. Todos os delitos. 14. Tendo cancelado. Meus amados, me ajuda aí. Cancelou ou não cancelou? Cancelou. E se cancelou, que pecado que eu tenho se ele cancelou todos? Tendo cancelado o escrito de dívida da que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente. Meus amados, me ajuda aí. Removeu ou não removeu? Aqui está dizendo que removeu. Inteiramente. Encravando na cruz. Os pastores foram lá, arrancaram os pecados e trouxe para a igreja. Porque com os pecados na mão, eles negociam com a igreja. Né? Faz negociação. Pega o envelope com 1.000, pega o envelope com 500, pega o envelope com 300. Aí vão negociando os pecados que eles tiraram lá da cruz. É assim, é o retrato da igreja de Cristo. E a igreja perturbada, sem ler o evangelho de Cristo, indo só no blá 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 do pastor, aí vai sustentando essa raça, fazendo com que eles comprem fazenda, empresa, avião e o diabo a 4 que eles compram com o dinheiro dos trouxas. Bem feito. E despojando os principados e as potestades, publicamente o expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Triunfando deles na cruz. Nós estamos em Romanos, em Colossenses, né? Volta lá em Romanos, nós estávamos no
capítulo 3. Volta a Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2. Agora, pois, já nenhuma condenação há. Os pastores dizem, não, se você não estiver dentro da igreja, você vai ser condenado sim. Você tem que estar aqui dentro da igreja, dando o seu dízimo certinho, dando as suas ofertas certinhas, porque se Jesus voltar, você está condenado. E a palavra e o evangelho de Cristo dizendo, não, vocês não há condenação em vocês, vocês já foram justificados, vocês já foram santificados, não há nada que possa condenar vocês. Não, agora pois já nenhuma condenação há. Se não há condenação, meus amados, para que eu quero advogado? Para que eu preciso de advogado? Se eu estou inteirado que não tem nenhuma condenação para mim, para que eu preciso de advogado? Para quê? Então, meus amados, você vê que Jesus não é o nosso advogado. Ele é o nosso justificador. E já estamos o quê? Justificados. Condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Meus amados, me ajuda aí mais uma vez. Se a igreja de Cristo, ela vai passar por julgamento, né? Pois agora nenhuma condenação há. Então, se a igreja que está aí, ela vai passar por julgamento, ela vai ter condenação, então essa igreja não é de Cristo. Me ajuda aí, meus amados, me ajuda aí. Essa igreja não é de Cristo. Porque para a igreja de Cristo não há condenação para ela. E se não há condenação para a igreja de Cristo, que advogado essa igreja precisa contratar? Que advogado? Se eu não tenho uma causa na justiça, se a justiça não está me cobrando nada, que advogado que eu tenho de contratar? Me ajuda aí, meus amados, me ajuda aí. Que advogado eu preciso de contratar? Nenhum. Então, logo, Jesus não é o nosso advogado. Jesus não é o advogado da igreja. 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou. Eu estou livre, leve e solto. Por que eu preciso de advogado? Se eu já estou livre, já estou solto, já estou justificado. O meu justificador já me justificou. Eu estou livre, ele está livre. Não tem nenhuma condenação sobre ele. E por que eu preciso de advogado? Para quê? Jesus Cristo já te livrou da lei, do pecado e da morte. Aí fica pregando o Jesus é meu advogado. Canto, né? Canto, estava esquecendo desse detalhe. Eles até cantam. Meu advogado é o Senhor, meu advogado é o Senhor. E assim vai enriquecendo, enriquece os cães com o nome de pastor, enriquece os cães que faz um hino desse para vender milhares, milhões de CD para os perturbados que não sabem, não entendem
que eles não necessitam de advogado, porque eles são a igreja de Cristo e Cristo já justificou eles. Então eles não precisam de advogado, não precisa cantar meu advogado é o Senhor. Aí quando tem aquelas vizinhas, chega, canta alto que é para os vizinhos ver, né? Vem mexer comigo, vem, meu advogado é o Senhor, meu advogado é o Senhor, para o vizinho ver, para o vizinho, olha, Deus me livre de eu mexer com essa aí, ó. Olha quem é o advogado dele, olha quem é o advogado dela, é o Senhor. Eu que não vou mexer com ela. É dessa maneira, irmão. Nós só vemos perturbados. Te livrou do pecado da morte, o pecado e da morte, da lei do pecado e da morte. Estamos livres ou não estamos livres, meus amados? Me ajuda aí, estamos livres. E se estamos livres, que advogado nós precisamos? Pelo amor de Deus. Temos mais duas passagens. E é aqui em Romanos mesmo, nós lemos 8, 1 e 2, nós vamos ler o 8, do 8, no mesmo capítulo 8, mas vamos pular lá para o versículo 31, para não demorar muito, hein? Versículo 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Que diremos, pois? Agora eu digo para a igreja, você que está ouvindo esta palavra, o que eu digo para você? Que diremos, pois? Precisamos de um advogado? E aí, precisamos? Quem está justificado precisa de um advogado? Só se quiser jogar dinheiro fora, né? Porque se a justiça não está me cobrando nada, o advogado vai ganhar o dinheiro facinho. Porque não tem condenação para ele. A justiça não está cobrando nada dele. Aí ele pega o meu dinheiro, dá meia volta, diz, olha, agora tu estás livre. Eu livrei a tua barra lá, tá? Eu livrei, tá tudo certinho lá, tá bom? Mas não é que tá bom, é que eu não tinha mais nada com a justiça tinha comigo. E para que contratar advogado? Né? Que diremos, pois? Precisamos de advogado? Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, se Deus já te justificou, meu amado e minha amada, quem é esse Satanás que vai te condenar? Quem é? Mas eu falo quem é. É os pastores. É os pastores que te condenam. Porque Deus não te condena, porque Ele já te justificou. Você está justificado. 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Ele entregou o filho por você, meu amado, minha amada. Então, se ele entregou, que julgamento mais? Se ele entregou para isso, que julgamento mais a igreja vai passar? Porventura não nos dará grandiosamente com ele todas as coisas? 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem, meus amados? E se nós já estamos justificados por Deus, pelo o dono da igreja, quem vai intentar mais, meus amados? Mas infelizmente a gente ouça aí crente dizendo, Satanás pode levar eu para o inferno. Então tu não é de Deus. Então você não é da igreja, não faz parte da igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo já foi, não vai ser, preste atenção. A igreja de Cristo ela não vai ser justificada. Ela já foi justificada. Então por que andar perturbado pelas ruas aí,
dizendo: meu advogado é o Senhor, meu advogado é o Senhor, meu advogado é o Senhor. Para que tu quer advogado da igreja? Se tu já está livre, se você já está justificada, para que advogado tu quer? Eleitos de Deus, e Deus quem os justifica? 34, quem os condenará? Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu? Foi Cristo Jesus quem morreu? Ou antes, né? Olha a palavra. Se foi Cristo que morreu pela igreja, né? Foi Cristo que morreu pela igreja para justificá-la? Ou antes, quem ressuscitou? Preste atenção, meus amados. Aqui quem tem olhos, aqui tem olho iluminado, vê isso aqui. Ó. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu? Presta atenção. É por isso que eu mando você prestar atenção no que está escrito. Veja o que está escrito nesse versículo aqui. Ó. Quem os condenará? Houve a pergunta, né? Quem os condenará? É Cristo Jesus? É Cristo Jesus quem morreu? Ou antes, quem ressuscitou? Eu vou traduzir mais trocadinho para você. É Jesus de Nazaré que vai te condenar? Ou é o Cristo ressuscitado que te absolveu, te justificou? Quem? O Cristo. Cristo. O Espírito, não foi carne. A carne ressuscitou para dizer para os apóstolos: olha, vocês vão continuar pregando condenação para o seu povo. Mas o Cristo ressuscitado disse: não. Para os gentios, para a minha igreja, eu vou levantar um outro, que no caso era Paulo, disse: olha, você vai pregar para os gentios e dizer para eles: não temam, vocês já foram justificados. Vou ler de novo, versículo 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu? É Cristo Jesus quem morreu? Ou antes, quem ressuscitou? Quem ressuscitou? Quem ressuscitou? O qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Intercede por nós. Isso aqui foi escrito em 56. Então Jesus morreu, o Cristo ressuscitou, né? Que a palavra certa é desencarnou. Que Cristo é Espírito, o Espírito não morre. Ele desencarnou na cruz mesmo lá. Quando Jesus falou: ó, Pai, por que me desamparaste? É que Deus tinha desencarnado. Também intercede por nós, então. Deus desencarnou e estava intercedendo. Paulo, esperando que ele intercedesse por nós. Paulo era judeu, intercedesse por nós. 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Bem, nas igrejas por aí tem um ser chamado Satanás aí, está levando tudo para o inferno. Aqui está dizendo que não. Quem? Será a tribulação, ou a angústia, ou as perseguições, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? 36. Como está escrito: pelo amor de ti somos entregues à morte o dia todo. E isso, quando está por amor de ti, fomos entregues à morte o dia todo, porque em 56 eles estavam esperando o quê? A grande tribulação que ia vir sobre eles. E veio.
Chegou em 66, 10 anos depois, começou a grande tribulação. O dia todo, fomos considerados como ovelha. Fomos considerados, eles não eram ovelha. Mas a igreja nem judia é, porque ovelha aqui era judeu. Quem é que está falando aqui? Paulo. Quem era Paulo? Um judeu. Então, eles foram considerados como ovelha. Considerados como ovelha. Para o matadouros. Então, meus amados, são essas palavras que nos esclarecem, nos dá vida, nos dá alegria de viver, né? Porque os crentes querem morrer logo para sair dessas perturbação que eles passam dentro dessas chamadas igrejas. Então a vontade dos crentes é morrer logo, para deixar essas tribulações que eles passam, né? Essas condenações, de ouvir todo dia, toda hora, não, você vai para o inferno, você vai para o inferno, se não der o Deus, você vai para o inferno. Então já querem morrer logo para ficar livre, né? E para nós terminar hoje com todas as sortes de bênção, abra a sua Bíblia em Hebreus. Hebreus capítulo 10, versículo 16 e 17. Versículo 16. Esta é a aliança que farei com eles. Vocês vão ter que ser dizimistas, vocês vão ter que beber que suco, vocês vão ter que comer pão, vocês vão ter que buscar Deus no monte. É isso que está escrito, meus amados. Não é. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias da tribulação, que já aconteceu do ano 66 e durou até o ano 70. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis. Agora não é páginas amarelas. Toda torcida isso aqui, ó. Toda torcida, toda manipulada. Isso aqui está toda manipulada. E a turma chama de sagrado. Diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis. Agora ninguém pode mexer. As minhas leis. E sobre a sua mente as escreverei. 17. Acrescenta, ele vai acrescentar mais alguma coisa. Vocês vão dar o dízimo, mas para isso vocês vão ter que dar o dízimo, fazer oferta, fazer sacrifício, buscar o Espírito Santo, devolver o Espírito Santo. É isso que está escrito? Não. Acrescenta, também de nenhum modo. De quantos modos? De nenhum. De nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre, né? E dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, da iniquidade e dos pecados, já não há oferta pelos pecados. Mas os cães, o que é que diz? Quanto mais oferta, melhor. Melhor para os cofres deles, né? Melhor para os cofres deles. Essa é a palavra, meus amados. Esse é o evangelho que eu prego, que eu sigo. Um evangelho que mostra a minha posição onde eu estou. Um evangelho que me mostra que na posição que eu estou, ninguém pode me tocar. Ninguém. Não tem Satanás, não tem ninguém que possa me tocar. Não é o evangelho que se prega, você vê que é um evangelho totalmente diferente do que se prega aí. Porque o que se prega aí, por aí afora, é um evangelho de condenação. Um evangelho que foi dado para os condenados. Que ele já estava. Não é que Pedro, Tiago e João saíram condenando o povo judeu. Não. Eles saíram afirmando. Olha, condenados vocês já estão, aí está vindo a sentença. E a sentença chegou. Chegou no ano 70, chegou a sentença. Mais de 3 milhões de judeus mortos, fora os que correram, né? Deixaram a sua terra
e nem sequer puderam, até passaram 2000 anos, não puderam voltar mais para lá, só se vê judeu perdido por esse mundo afora. Amém, meus amados? Então tá aí, você aceita esse evangelho? Você aceita? Ou você é um crente que diz, não, isso aí é de Satanás? Se você for crente, eu sei que neste momento você diz, não, esse evangelho eu não aceito. Esse evangelho não é de Deus, não. Mas se você for um cristão, com certeza eu estou ouvindo a sua voz, eu aceito. Amém? Então você é um abençoado. Se você aceita, porque você é um abençoado com todas as sortes de bênção na sua família, bênção familiar, bênção financeira, bênção de saúde, bênção em toda a área da sua vida. Amém? Fica em paz, paz eterna. E até domingo, a partir das 8 horas da manhã. Amém?